Indubio pro società, expressão em latim de efeito que não encontra guarida na legislação ordinária e muito menos na Constituição Federal. Muito utilizado na sentença de pronúncia para submeter o acusado da prática de crime doloso contra a vida ao tribunal do júri, o princípio do indubio pro società simplesmente não existe. E esse é o tema do Minuto Penal de hoje, em comemoração aos 200 anos do Tribunal do Júri no Brasil. Minuto Penal, toda quarta às 20 horas pelo YouTube. Acompanhe. É muito comum os juízes utilizarem o princípio do indubio pro società e o argumento de que o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida é o Tribunal do Júri, para pronunciar e submeter o acusado ao plenário, mesmo não havendo indícios suficientes de autoria. Eu desafio qualquer operador do direito a fazer uma ginástica mental e dizer onde está previsto o indubio pro società. Simplesmente não tem previsão legal, nem na legislação ordinária e muito menos na Constituição Federal. Nós precisamos pensar que a instituição do júri é uma garantia individual prevista no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, e que uma garantia individual jamais poderá ser utilizada às avessas, ou seja, em prejuízo do cidadão, pois dessa forma perderá a norma a sua função garantidora. Já os artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, que versam sobre a pronúncia e a impronúncia, respectivamente, exigem prova de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria fundamentadamente. Vejam, senhores, indícios suficientes e que o juiz fundamente. Isso quer dizer que o juiz togado, ele não pode condenar o cidadão acusado da prática de um crime doloso contra a vida, pois caberá essa decisão tão somente ao conselho de sentença do júri, formado por pessoas da sociedade. Contudo, o juiz togado tem o dever de impronunciar ou absolver o acusado quando não estiver seguro de que a condenação é de rigor. Lavar as mãos como Pilatos e permitir que o réu seja submetido a um julgamento popular, que muitas vezes depende da eloquência do promotor, do advogado assistente de acusação, e que podem, com certeza, exercer um certo fascínio, não é ser juiz, pois não está o magistrado cumprindo com a sua função, que é justamente a de evitar que seja submetido ao tribunal do júri aquele contra quem, melhor dizendo, não há indícios suficientes de autoria ou contra quem não se consegue fundamentar a existência desses indícios suficientes. É inconcebível que o sistema do júri, consagrado como uma garantia individual do cidadão, se volte contra o próprio cidadão, titular do direito. Assim sendo, deixa de ser uma garantia para se tornar um ônus, pois se fosse um processo comum, de roubo, de tráfico ou qualquer outro crime, o juiz absolveria e não lavaria as mãos, levando a decisão aos jurados e submetendo o acusado à própria sorte. Pensar de outra forma é utilizar a garantia individual de ordem constitucional às avessas, ou seja, contra o cidadão, o que é absolutamente inadmissível. Então, eu desafio a qualquer operador de direito me dizer aonde está previsto o indubio pro società. Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar em homenagem
aos 200 anos da instituição do júri no Brasil. Esse foi mais um Minuto Penal. Espero que tenham gostado. Até breve.